Oi gente, tudo bem? Bora lá, né? Mais uma semana. Essa semana que já vai começar com tudo. Segunda-feira, agora são 7h40 da manhã. Tô saindo aqui pro meu trabalho. E aí, eu quero só falar com vocês que esta semana tem tudo. Tem vôlei, tem trabalho, tem coisas da faculdade, do crochê e a gente tem que acelerar. Domingo passou, foi meu campeonato de vôlei de areia, fiquei em primeiro lugar, então fiquei muito feliz com o resultado. Depois eu vou até mostrar para vocês, né, que o time laranja ganhou, foi pro pódio. No último campeonato a gente também foi pro pódio, mas a gente foi em terceiro lugar e agora nesse a gente ficou em primeiro. A gente perdeu o primeiro jogo e depois não perdeu mais nenhum até a final. Significa que a gente foi muito bom, sabe? E a gente jogou bem tranquilo, bem feliz, comemorava todos os pontos que a gente fazia. Acho que a gente encontrou uma vibe muito gostosa para poder jogar. E na vida é assim, né? A gente tem que encontrar maneiras e meios da gente fazer as coisas de uma maneira que deixa a gente bem feliz, né? Que deixa a gente satisfeito pelo processo. O resultado vai ser consequência daquilo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Isso é inevitável para qualquer coisa, né? Mas foi muito bom. Segunda-feira começa, tô saindo agora para o trabalho. Não tô levando o Matheus. Matheus teve compromisso esse final de semana desde sexta-feira. Então sexta, sábado e domingo ele teve compromisso com a igreja dele à noite. E aí ele bem cansado resolveu dormir um pouquinho mais. Então ele vai acordar às 7. E aí ele pega um Uber e vai pro trabalho dele. Se arruma e vai pro trabalho dele, já que ele tem que começar às 8, né? Eu que começo às 7h12. Então nós nos organizamos hoje de manhã assim, tá bom? A hora que eu chegar lá no trabalho, eu mostro pra vocês como que tá o crochê aqui, a passadeira. Vou mandar mensagem pra minha cliente. Vou mandar mensagem hoje pro mecânico do carro pra ver se eu deixo o carro no mecânico essa semana pra dar uma olhadinha. A luz do painel aqui acendeu, da bomba de gasolina. E também quero que ele dê uma olhada no freio pra mim, que eu acho que as pastilhas de freio precisa trocar. Então terça-feira eu tenho um amistoso de vôlei, provavelmente quarta-feira eu não vou ter vôlei. E aí o negócio tá que tá, viu? Mas tá bom, deu bom. A gente tem produzido bastante na medida do possível e as coisas têm rolado. Então tá? Eu vou falando com vocês. Gente, seguinte, acabei de chegar aqui no trabalho agora, são 7h02. E eu não tô me vendo, né? Então eu espero que a gravação tenha dado tudo certinho, porque o que acontece? Eu tô gravando com a câmera traseira pra ver se eu acostumo com essa dinâmica de sempre gravar com a traseira, a qualidade ficar um pouquinho melhor. E também tô gravando com a câmera com um ângulo mais aberto. Queria mostrar algumas coisinhas que eu tô trazendo aqui pra casa. Primeira coisa que eu comprei pra poder passar, a gente de pele escura, negra, morena, não branca, vamos dizer assim, a gente fica com a pele ressecada. E às vezes até as pessoas de pele branca, né, também ficam com a pele muito ressecada. Eu comprei esse creme aqui que foi Nivea, Beleza Radiante, e ele ajuda a hidratar bastante. Não é um creme tão espesso, mas ele não é líquido de descer e é muito bom. E aí durante o dia eu passo algumas vezes. E aproveitei também para comprar esse aqui, Nivea Facial 7 em 1, para ajudar nessa cutis aqui, né? Passa um dedo, espalha na mão, deixa bem quente, depois passa no rosto. Trouxe aqui o barbante, tá? Gente, não tá muito grande. Olha só. Tem essa produção aqui, e é isso. Então, hoje no meu horário de almoço, vamos ver o que eu consigo produzir, se eu consigo produzir. Porque eu tô pensando em fazer compras de mercado. Eu não sei se eu vou fazer hoje, se eu vou fazer amanhã, quarta-feira, como que vai ser. Em relação ao vôlei, olha só, gente. Nossa, hoje eu trouxe um monte de coisa, algumas coisas só pra mostrar mesmo pra vocês. Tem sacolinha, tem tudo aqui dentro, olha. Medalha de primeiro lugar, tá vendo? Vôlei de areia, lá, vôlei do Sabiá, primeiro lugar. E eu fiquei com o troféu de campeão. Então também tô com um troféu aqui. E aí a gente tem acumulado. E hoje é aniversário de uma colega nossa, uma amiga de trabalho. Inclusive eu estaciono do lado do carro dela, um dos carros bonitos. E eu comprei pra ela um copo, olha só, Monster. Olha que lindo, gente. Comprei na Shopee, pelo Shopee. E aí vem também com tampinha, vem com uns acessórios aqui pra abrir a latinha.
Eu espero que ela goste, porque ela gosta muito de tomar Monster. Só que, tipo, eu não tive tempo de embalar, de fazer uma embalagem nem nada, sabe? E aí eu vou chegar lá dentro e entrego pra ela, assim. Mas eu espero que ela goste. Então, é isso. Assim começa mais uma semana. Eu consegui, durante a semana passada, mais de uma semana, eu comecei a gravar sexta-feira da outra semana, passei a semana inteira gravando um vídeo, mas consegui editar e colocar no canal. Então já tá segunda-feira, que é hoje que eu tô aqui agora, nesse momento gravando pra vocês. Já tem gente, já tem as meninas já assistindo o vídeo. E aí eu preciso agora, antes de sair de dentro do carro, eu pedi umas dicas pro ChatGPT, fui conversando com ele, e eu preciso agora dar uma olhadinha de como que eu vou divulgar isso. Porque eu preciso divulgar no Instagram, quero divulgar no WhatsApp, quero divulgar lá na comunidade do YouTube. Eu vou ver o que é que o ChatGPT me sugeriu para poder fazer essas divulgações. Oi meninas, tudo bem? Outro dia, terça-feira, agora nesse momento, 6h45 da manhã. Matheus acabou de ir ali dentro na padaria, vai comprar alguma coisa para comer. Eu não vou comprar nada, porque ontem teve aniversário lá no clube e sobrou muita coisa de salgadinho, essas coisas assim. Então provavelmente hoje, a hora que eu chegar no trabalho, tem o que comer. E aí eu não vou comer nada não. A menina do financeiro, que é a Cidinha, ela vai fazer uma consulta. Então ela pode ser que ela nem vá hoje. E aí eu fico assumindo o financeiro. Tem que chegar cedo agora, fazer um monte de conta e tudo, porque tem que fazer umas transferências. 8 horas da manhã eu tenho que levar o carro na autoelétrica. E aí eu preciso ver certinho, porque nós vamos pegar e eu tenho que parar. E um dos diretores vai estar lá para aprovar essa transferência, sabe? Então eu não sei muito direitinho como é que tá, não. Talvez eu demore um pouquinho mais para levar o carro na autoelétrica, eu mando uma mensagenzinha pro cara e deixo lá, porque eu tenho que ir, deixar e voltar de Uber, né? E depois, nessa fluxo, trabalhar pra caramba, buscar o carro depois, eu acho que na hora do almoço, não sei quanto que isso vai ficar. Vou olhar o vidro do lado do carona que não tá fechando. Vou olhar o motor de partida, que não vai ser barato. E vou olhar também porque no painel a luzinha da gasolina tá acendendo. Pode ser a boia, pode ser a bomba, pode ser alguma coisa assim, aí já tem que dar uma olhada. Amanhã, que é quarta-feira, eu vou deixar o carro no mecânico. Tem que olhar o freio, as pastilhas de freio, essas coisas assim, tem que dar uma olhadinha também. Então 2 dias aí mexendo com o carro. Hoje ainda, terça-feira, é um dia que eu tenho um amistoso de vôlei. Então, só que é bem mais tarde, é das 9 às 11. Então ainda dá pra chegar em casa, arrumar as coisas, fazer mais um pouco de crochê. Ontem eu fiz mais um pouco de crochê. Eu acho que eu tô ali na metade do comprimento do tapete. Eu acabei que não mandei mensagem ontem pra cliente, vou mandar hoje. Me organizar pra mandar essa mensagem hoje. E vai, só que eu queria ter tirado foto de tudo que eu já fiz pra mandar pra ela. Assim, olha, já tá feito isso, tá faltando só isso e tal. O tapete eu vou dar uma mudadinha depois. E é isso. Depois a gente vai falando. Olá! Gente, a pequena atualização aqui com vocês. Estou parado na padaria de novo aqui. Matheus está comprando. A padaria tá aqui atrás, aqui nas costas. E o seguinte, quinta-feira hoje, vocês acreditam? Agora nesse momento, 6h50 da manhã. A gente já tá num horário bem apertado, para falar a verdade. E eu acho que a última vez que eu tava aqui conversando com vocês era na terça-feira, né? Que eu ia levar o carro na autoelétrica. E eu levei, na quarta-feira eu levei o carro no mecânico, só para dar uma situação aqui, como que foi esses 2 momentos, né? A autoelétrica eu achei caríssimo, gente, pelo amor de Deus, R$ 1.145, tá? Mas o cara resolveu para mim o problema do vidro aqui, né, do carona, que tava travando. Tipo, abria e não fechava de jeito nenhum. O motor de partida não tava legal, então às vezes eu tava tendo que acionar ali a partida umas 4 vezes pro carro ligar, agora de primeira. E no painel acendeu a luzinha também da gasolina, então a bomba, não, como é que fala, gente? A boia lá dentro do tanque de combustível, lá na gasolina, tinha que dar uma olhadinha, ele já viu isso tudo. E aí tinha algumas lanterninhas, algumas luzinhas que tinha que trocar. E acabou dando esse valorão. Levei pro mecânico porque eu tava escutando um barulhinho de freio, sabe? Quando pisava no freio assim, parecia que a pastilha já tava acabando. Ele deu uma olhada, as pastilhas todas legais.
Ele falou que o disco tá um pouco arranhado, então agora que esse tempo de poeira, pode ser que quando o carro fica parado, dependendo de onde eu paro, se eu passo em algum lugar que tem terra, poeira e tudo, depois essa poeira fica ali entre a pastilha e o disco e eu escuto esses barulhos, mas estava tudo certinho. Na traseira que precisou dar uma olhada lá no disco e tudo, dar uma limpada que ele falou que tava bem sujo, e aí também resolveu e ficou R$ 80, muito barato. Aí ele falou assim que eu preciso dar uma olhada, né? Eu queria ver o orçamento dos amortecedores. Fica R$ 1.900 mais ou menos, os 4 amortecedores, mas ele falou assim que não precisa ver agora. Dá para esperar uns 6 meses. Então, vamos que vamos, né? Hello, meninas! Acabando de sair do mercado, vou fazer umas comprinhas bem basiquinhas, só pra passar a noite mesmo. Comprei algumas coisinhas pra passar o final de semana, um pouquinho de fruta, verdura também. E tô voltando pra casa. Agora é 8h55 da noite, hoje é uma quinta-feira, né? E aí, seguinte, sábado agora, Matheus e eu, a gente vai ver se vai viajar, depois eu conto mais pra vocês. E a gente vai pegar, sexta-feira já vai ser puxado, porque amanhã eu tenho meu vôlei, né? E aí depois, olha só, gente, motoqueiro, enfia na minha frente, Sábado agora, então a gente vai ter essa questão da viagem. Sexta-feira eu tenho o meu voo, então um pouco pegado, puxado, por isso que eu fui agora fazer essas compras, né? E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Hoje, no meu horário de almoço, eu fiz um pouquinho de crochê. Agora eu vou chegar lá em casa, vou fazer mais, adiantar. Mandei mensagem pra cliente, conversei com ela, né, que tá demorando porque agora eu não tenho tempo. Eu já tinha voltado das minhas férias já tem um tempinho, mas mesmo assim tô fazendo as coisas dela. Então agora eu tô me organizando também. Semana que vem começo a pegar mais pegado também um pouquinho na questão da faculdade. Aí já vou diminuir, né, os 2 vôleis, que é o de domingo e o de segunda-feira. Então eu consigo dar uma tensão um pouquinho maior aí pra questão da faculdade. Embora esse sábado eu vou viajar, ó, o ônibus vem lá, vou esperar aqui. Embora esse sábado eu vá viajar, o que acontece? Eu vou domingo estar em casa e eu descanso e vejo essas coisas da faculdade. E é isso, né? Agora chegando em casa aqui, então é pegar e, assim, fazer tudo que eu puder fazer para descansar e ao mesmo tempo produzir. Mas hoje é só um pouquinho de crochê. Eu quero ver se amanhã, se é sexta-feira, se eu consigo, assim, sei lá, gravar um pouquinho mais do dia a dia. Talvez no sábado também eu consiga gravar. Sábado a gente sai daqui de casa cedo para viagem, então tipo 5 horas da manhã a gente já quer estar na estrada já para poder viajar. E aí vamos ver se dá certinho isso. Aí é um negócio, né? Eu tenho que dormir bem, porque sexta-feira eu jogo vôlei. E aí eu chego em casa um pouquinho. Meu vôlei dá 7 às 9. Então dá pra poder descansar bem. Chego, janto e aí deitar, dormir. Matheus já vai estar mais descansado que eu, porque provavelmente vai dormir mais cedo. E é isso. Agora cheguei em casa, tem um monte de sacola aqui, mas eu não vou pegar o carrinho de compra. E aí, ó, deixa eu desligar. E tá bom. E, gente, levei o carro, ficou bom até, né? Fui no mecânico, fui na autoelétrica, o carro ficou bom até. Esse sábado, como não estava programada essa viagem, mas aí o Matheus falou que quer viajar e tal, eu ia levar o carro para lavar, mas vamos deixar para semana que vem para o carro ser lavado. Meio de semana é mais difícil por causa do trabalho, né? Deixar e tudo é um pouquinho mais complicado, porque como é muito longe do meu trabalho, eu poderia, tipo assim, pegar de manhãzinha, deixar o carro no lava-jato, e aí eu ia pro trabalho de Uber, e depois voltaria de Uber e tal, só que aí é muito longe, não compensa muito, é mais fácil esperar no sábado, porque no sábado eu levo, faço um treinozinho de corrida e depois eu volto. Então é isso, galera. Agora eu vou subir pro apartamento para poder fazer as coisas, para poder jantar, crochetar e descansar. Meninas, vindo aqui, voltando aqui para tentar gravar mais um trecho, ou quem sabe até concluir esse vídeo para vocês. Eu acredito que este vídeo que vocês estejam assistindo vai ser um pouquinho menor do que os outros. Mas assim,
bora situar o que está acontecendo. Hoje é um domingo, agora nesse momento são 18, não sei se dá para ver, 18h13, e o Matheus foi na igreja, uma bem mais próxima aqui de casa, deu vontade dele ir em uma outra, e aí eu deixei lá, voltei, e aí eu falei assim, quer saber de um negócio? Preciso gravar, mostrar algumas coisas, conversar. E primeiro eu vou começar aqui pelo tapete, como que anda, tá? Tô com o barbantinho da castanha, tô fazendo a passadeira. Ela tá evoluindo, mas tá evoluindo devagar. Olha só o tamanho que tá, é aquela dos tijolinhos ainda. Falta aqui mais dessa parte aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte maior? Eu acabei de fazer, tá vendo que de 7 em 7 carreiras tem uma parte aqui, ó, de divisão. Aqui eu acabei de fazer 7, vou fazer mais uma divisão. Então eu preciso fazer aqui mais duas dessa aqui, ou seja, 7 mais 7, 14 voltas, mais um espaço 15 e eu acho que mais outro espaço. Então eu preciso fazer 16 voltas aqui ainda nessa passadeira para a base para depois começar o bico e aí a passadeira fica pronta. Eu vou depois fazer mais um tapete pequeno para poder ficar do mesmo tamanho, vai ficar dois iguais para cliente e ainda tem o bico da toalha para poder passar. E eu tô percebendo o seguinte, não adianta, né? Quando a gente tem muita coisa para fazer, a vida continua. Vou tirar o óculos de novo, porque fica torto na cara e eu não quero que vocês ficam mais olhando o óculos torto do que eu também fico olhando. Aí eu me distraio, eu fico olhando na tela em vez de ficar olhando aqui para vocês. Mas assim, a gente vai percebendo que quanto mais coisas a gente tem para fazer no dia, às vezes a gente vai desfocando, né? A gente cria várias coisas. Eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho mais isso aqui para fazer, eu tenho mais isso aqui para fazer. E aí são tantas coisas para dar atenção que a gente não consegue de fato focar em alguma coisa. Até porque tem todas essas coisas aqui para fazer, mas aí durante o dia surge uma coisa que tipo você nem tinha programado. Por exemplo, a viagem que a gente fez agora nesse final de semana, que foi para Romaria. Então, o Matheus religioso, ele é católico e ele queria muito ir para Romaria, mas esse ano, em virtude dele ter mudado de emprego, começou num novo trabalho, acho que está fazendo 2 meses que ele está nesse novo trabalho, ele não foi a pé. E aí ele falou assim, não posso também me prejudicar, né, para poder ir em Romaria, ir a pé, 97 quilômetros da nossa casa até lá, eu acho que dá uns 90 quilômetros, ou um pouquinho, 80 e poucos quilômetros, do ponto de saída até a matriz, lá a Basílica de Nossa Senhora da Badia. Então, a gente conversou e a gente foi de carro, né, esse ano. E que bom que a gente foi de carro, que depois eu conto para vocês aqui os desdobramentos dessa viagem. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, então aí eu já não consegui crochetar sábado, e sábado a gente foi e voltou no sábado, então a gente acordou 4h30 da manhã, se arrumou, saiu daqui 5 horas da manhã, passou no posto, deu uma calibrada nos pneus. No dia anterior eu já tinha abastecido o carro, já tinha passado, igual vocês viram, no supermercado, fiz algumas comprinhas de algumas coisas pra gente comer ou beber dentro do carro, já que a gente ia sair muito cedo. E acaba que, tipo, essas coisas fazem com que cada vez mais eu faça menos crochê. Então, é um fato. Por mais que eu queira gravar e tudo. E tem coisas que a gente não consegue gravar tanto porque a gente quer viver a experiência, viver o momento. E aí a gente de fato esquece de pegar o celular e registrar aquilo. Inclusive foi um dos meus pensamentos assistindo um canal e lendo também a postagem que eu escrevi no meu Instagram. Me veio muitas reflexões na cabeça, sabe, em relação a isso. Hoje, no post que eu fiz hoje, eu postei algumas fotos, Matheus e eu, lá em Romaria, e depois quando a gente voltou para Uberlândia no sábado mesmo, a gente foi num aniversário. Há muitos anos atrás, hoje eu tenho 40 anos, isso era quando eu era menor de idade, quando eu tinha meus 16, 17 anos, que eu já entendia que eu gostava de meninos, mas ao mesmo tempo nunca tinha me relacionado, namorado, ficado com ninguém. E aí eu ficava muito me questionando, assim, né? Será que um dia eu vou conseguir, tipo, ter as coisas? Porque eu não tive muitas referências dentro de casa. Meu núcleo familiar era eu, meu irmão e minha mãe, né? Então nós dois, meu irmão e eu, nunca tivemos uma referência paterna dentro de casa. Minha mãe nunca foi casada, nunca teve um namorado presente dentro de casa, assim, né?
E a minha mãe gostava muito do pai do meu irmão, então com ele, ela de vez em quando ela saía em alguns encontros, mas ele nunca foi uma figura paterna dentro de casa. Acho que minha mãe também, sabendo quem ele era, não queria essa presença dele constante, embora eu ache que ela também ao mesmo tempo queria que ele tivesse escolhido ela para ter um relacionamento, e eu acho que aí teria sido diferente as coisas, mas aí é o meu achismo, né? A gente nunca teve a oportunidade de ter uma conversa muito séria nesse ponto, ou muito profunda, né, nesse quesito. São as coisas que eu acredito que tenham acontecido. E o que eu falo é o seguinte, eu sempre ficava assim, será que um dia eu vou ter casa? Será que minha mãe nunca conseguiu comprar? Será que um dia eu vou ter bens? Eu vou ter uma casa? Eu vou ter um carro? Meus tios tinham um carro, a gente sempre ia de carona para casa, para fazenda dos meus avós, né? E eu ficava assim, será que um dia eu vou saber dirigir? Será que um dia eu vou ter carro? Será que um dia eu vou ter uma casa? Minha mãe nunca teve. Minha mãe não tem um relacionamento. Será que um dia eu vou conseguir ter um relacionamento? Eu gostando de rapazes, será que um dia as pessoas vão aceitar? Será que vai ser normal? Dois caras andando junto? Será que a gente vai ter amigos? Ficavam muitas questões na minha cabeça, né? E hoje, aliás, quando eu fui fazer a minha postagem, eu fui percebendo que hoje eu vivo muitas coisas que um dia eu já sonhei, que eu desejei lá atrás. Então, Matheus e eu vamos, em janeiro de 2027, fazer 10 anos juntos, 10 anos de relacionamento, né? Não morando juntos, mas 10 anos nos relacionando, desde o dia que a gente se conheceu. E é uma coisa que eu, sabe, depois que eu comecei a namorar, eu ainda ficava pensando assim, será que um dia alguém vai ficar tanto tempo do meu lado, vai me aguentar, me suportar, vai querer conhecer eu por tanto tempo assim? E hoje eu vivo isso, né? E ele tem sido a minha escolha todos os dias e eu sou a escolha dele todos os dias. E a gente tem construído coisas, a gente tem comprado esse carro. O apartamento é um bem que eu já tinha feito muito por ele antes de conhecer o Matheus, né? Foi um desejo meu, mas que hoje o Matheus participa da nossa, a gente hoje cria uma vida e esse apartamento tem sido fruto do nosso trabalho. O carro, entre outras coisas, né? O Magui, que é o nosso cachorro, e as coisas que a gente coloca aqui dentro e as coisas que a gente tem sonhado pra gente ainda, né? Em relações pessoais, as conquistas pessoais, a faculdade, um curso, um trabalho diferente, a conquista de um salário um pouco maior. São tantas coisas que um dia lá atrás eu falei assim, será que um dia eu vou ter? Será que um dia eu vou conseguir? E hoje eu vivo, né? Aí eu fiquei assim, poxa, né? Eu nunca fui muito uma pessoa de religião, nunca fui religioso, nunca fui de... Se depender de... Se fosse, eu escrevi até no post assim, né? Eu nunca iria à Romaria sozinho. Eu nunca seria uma pessoa que iria à Romaria sozinha ali, né? Numa caminhada, nem nada disso. Não é uma coisa que eu procuraria jamais. Ao mesmo tempo, também eu nunca seria uma pessoa disciplinada religiosamente. Entraria dentro de uma religião e seria disciplinado. Cumpriria dogmas, cumpriria tradições, essas coisas. Não sou essa pessoa. Não fui batizado na religião que a minha família, a grande maioria da minha família é batizada, que é toda a minha família é da congregação. Acho que pelo menos assim, eu falo toda a minha família, que é a referência que eu tenho, né, de quando eu era criança, dos meus avós, meus tios e alguns primos, né? Então, nunca fui batizado. E aí eu fui sempre uma pessoa muito curiosa, que eu sempre li, sobretudo, a partir do momento que eu consegui ter acesso a livros na escola. E dentro de casa que eu tive computador, que demorou pra caramba, né? Mas aí eu sempre comecei a ler muito sobre a congregação, sobre o evangelho, sobre o catolicismo, sobre o espiritismo, sobre o budismo, sobre muita coisa para poder entender, para ter uma ideia de Deus, para ter uma ideia de Jesus, para ter uma ideia de caminho, para ter uma ideia de do que é o amor, do que eu posso dar ao próximo, o que eu posso esperar do próximo. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, de conversar, e eu tinha esses momentos de conversa maravilhosos com meu avô, com a minha mãe, e então assim, eu sempre gostei muito de estar presente, né? E aí depois eu fui vendo, aí já mudando um pouco de assunto, dando continuidade nessas coisas, né?
à tarde a gente aqui em Uberlândia, a gente foi para um aniversário de uma pessoa que é amiga do Matheus, mas que eu gosto também, de uma pessoa que a gente gosta. E aí ali a gente comemorando, celebrando a vida dessa pessoa, né? E aí eu fui vendo assim que aí a gente tirou algumas fotos lá, né? Já tive vontade de pegar o celular e tirar foto e registrar aquele momento, eu e o Matheus ali e tudo e tal. E aí a gente vai vendo o seguinte, né? Antigamente eu registrava muita coisa. Se eu entro no meu Instagram pessoal, né, da minha vida, tem mil e tantas fotos. Eu tirava muita foto, eu registrava muito. Isso veio muito da minha mãe, que minha mãe da família era quem tinha a câmera fotográfica. E inclusive eu tenho uma caixa com muita foto aqui. Não é uma quantidade absurda, mas é muita foto que eu tenho aqui. E eu sempre gostei muito dessas questões, né, de histórias. E eu li uma. Eu estava assistindo no Instagram aqui, hoje inclusive, e aí eu vi um vídeo de um cara falando de um filme que ele nesse filme ele tinha um superpoder que ele podia voltar numa cena do passado da vida dele e viver de novo essa cena, né? E aí ele sempre voltava para tentar corrigir alguma coisa até ele entender que primeiro não era só ele que tinha esse poder, todos os homens da família dele tinham esse poder também. Aí depois ele entendeu que ele tinha que na verdade voltar no passado para viver de novo aquela cena da vida dele, mas não para consertar, mas simplesmente para viver de novo aquela emoção, sabe? Aí ele começou a entender que ele vivendo aquilo cada vez mais, que ele estava mais presente, que ele desfrutava mais daquele momento, menos ele precisava revisitar o passado. Então ele valorizava mais o presente. Aí eu fui percebendo que, ao mesmo tempo, eu sempre tirei e registrei muita coisa, sempre gostei muito de ver de novo as coisas que aconteceram comigo, as fotos que eu tirei, os vídeos que eu gravei, né? E aí é uma maneira de reviver de novo, sentir de novo aquela sensação daquele dia, lembrar de tudo que aconteceu, de tudo que eu consigo lembrar. Isso é muito gostoso, eu gosto muito. Mas eu também fui percebendo que ao longo do tempo eu parei tanto de registrar as coisas, porque eu também comecei a estar mais presente no momento, sabe? No agora, de viver o agora, de estar ali, de estar observando. Igual ontem a gente tirou poucas fotos nesse aniversário, mas sabe quando você observa, você está olhando à volta as pessoas que tem, quem estão ali, vendo que às vezes você conhece uma outra pessoa, você já viu em algum lugar, e aí eu reparo, assim, como que tá o meu parceiro, olho para ele, vejo como que ele tá agindo, e fico guardando aquilo, vejo os amigos, as pessoas que estão à mesa, fico muito vivendo o presente. E aí às vezes a gente acaba realmente não gravando, não registrando tanto, mas nessa questão porque a gente está imerso, presente, tá? E é legal. E é bacana. Por isso eu acabo cada vez mais gravando menos. E isso impacta diretamente aqui nisso que eu quero trazer sempre para vocês, né? Que é meu dia a dia, meu cotidiano. E aí a gente pega e vive um paradoxo. Por quê? Às vezes são tantas coisas para fazer e surgem outras coisas, mas aí eu vou emergir naquilo que eu tô fazendo a ponto de concentrar tanto também que eu não vejo as outras coisas e eu esqueço um monte. E aí a gente grava menos, a gente vive mais, a gente registra menos, a gente celebra mais, a gente, como eu disse, expõe menos, a gente fica mais feliz, né? Eu queria trazer para vocês isso porque, assim, o que eu mais quero é sempre gravar, trazer, vir conversar, trazer uma reflexão, mas ao mesmo tempo de que vale a pena a gente viver a vida com atenção, com intensidade, com intenção, com amor, com carinho, sabe? Vale a pena a gente viver a vida cada vez mais com propósito, com vontade, com desejo. Isso é muito importante. E hoje, agora no domingo, gravando aqui pra vocês, me deu vontade de falar isso, porque, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Como passa rápido as coisas, né? Hoje eu tenho 40 anos, eu tô me olhando mais no espelho e tentando me cuidar muito. Agora indo para um outro caminho de autocuidado também, né? Dessa importância. E aí, sobre nós, você que me assiste, e aí eu vou falar, às vezes, mais pra mim mesmo do que pra você que tá me assistindo. Mas talvez o que eu vou falar sirva tanto quanto pra você. Hoje, esse ano 2026, eu fiz 40 anos. E aí, desde janeiro, eu faço aniversário em março. Desde janeiro eu já vinha falando assim:
agora que eu vou fazer 40 anos, eu vou me cuidar mais. E aí eu vim semeando essas palavras, né? Eu vim colocando essas coisas assim, ó. Aqui, eu vou me cuidar mais. Eu vou fazer, eu preciso arrumar um jeito de olhar mais pra mim. Eu preciso cuidar. Eu só falava cuidar, mas eu não sabia o que que era cuidar. Eu não sabia que coisas eu ia fazer pra cuidar de mim. E aí eu fiz 40 anos, eu resolvi não fazer festa de aniversário, que eu poderia. 40 anos é um marco, né? É uma celebração grande, não é todo dia que a gente faz 40. Mas ao mesmo tempo eu parei para pensar, não é todo dia que eu faço nem 39, nem 38. Isso acontece uma vez na vida. A gente só faz uma idade uma vez na vida. A realidade é essa. Então, da mesma forma que eu posso celebrar meus 40, eu posso celebrar meus 41 ano que vem com a mesma energia e intensidade que eu celebraria os 40. Números são números, né? São marcos. Esses marcos que a gente que coloca, eles podem ser vividos de várias formas. Eu poderia, assim como eu celebrei meus 40 anos, eu, o Matheus, a gente saiu e a gente se divertiu. E aí eu escolhi só ele para fazer isso, porque era muito importante para mim naquele momento meu ter ele. Mas eu poderia ter chamado os meus amigos e eu acredito que eu teria sido feliz tanto quanto, entendeu? É, mas talvez também eu tenha decidido fazer uma coisa menor, porque um dia lá atrás eu já fui muito triste em fazer comemorações de aniversário, onde eu convidei várias pessoas e vieram poucas. Mas, embora eu diga que aquele experimento, aquele momento, me fez ver quem de fato estava ali comigo, eu também percebi que, tipo assim, é importante a gente, quando monta alguma coisa muito grande e vem pouca gente, a gente celebrar com intensidade, com vontade, com quem tá ali, entendeu? Não é aquela coisa assim de, ai, quem não veio é porque não se importa comigo. Talvez, mas talvez não, né? Mas o importante é a gente olhar para quem veio e celebrar com essas pessoas, viver aquele momento com aquelas pessoas. Aí é outra história, quem não veio perdeu, entendeu? De alguma forma. Ou porque estava ocupado com outras coisas, fez um compromisso com você, mas esqueceu que já tinha feito um outro compromisso antes, ou porque aconteceu um imprevisto na vida dela também, e aí ela não pôde estar presente, ou porque não queria, entendeu? E aceitou o convite, mas não estava com vontade. Não interessa. De fato, definitivamente não interessa. O que interessa é a gente se importar com quem está ali, naquele momento, com aquelas pessoas que vieram, que se dispuseram, que conseguiram e que estão ali. O que eu quero falar para vocês é que esse ano eu falei que eu ia me cuidar e eu não sabia nem como que eu ia começar. Mas passou o meu aniversário, ou antes, eu não lembro certinho, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no posto de saúde. Eu não tenho convênio médico, eu fui no posto de saúde, marquei uma consulta para poder, com a médica, pedir um check-up, fazer o máximo de exames que eu pudesse fazer ali. E aí eu ainda estava com uma neura muito grande, sabe? Porque há 10 anos atrás, quando a minha mãe faleceu, que foi em 2016, naquele de 2015 e 2016, que foi o ano, os 2 anos que ela ficou doente, nesses 2 anos eu, tipo, tive pré-diabetes, tive um monte de problema de saúde em decorrência de tudo que eu estava vivendo ali. E aí eu fiz alguns exames depois que ela faleceu e a minha saúde estava assim lascada, né? E eu fiquei um bom tempo sem fazer nenhum tipo de exame. Sabe quando a gente negligencia totalmente? É o que eu fiz, sabe? E aí eu fiz exatamente o que ela fazia. Porque minha mãe tinha uma fala assim, de que ela não queria saber que estava doente, sabe? E aí eu acabei por muito tempo, depois do falecimento dela, fazendo a mesma coisa que ela fazia. Quando eu fui completar os 40 anos, eu falei assim, eu não quero ser igual a minha mãe foi, né? Neste aspecto da vida, nesse ponto da vida. Eu quero ser a pessoa que me cuida, que quer saber exatamente como está a saúde e fazer o que puder fazer se tiver alguma coisa de ruim acontecendo. Aí eu vi que minha diabetes estava ótima, não estou mais pré-diabético, triglicerídeos um pouquinho elevado, mas nada comparado com o que era, uma coisa sob controle que eu preciso só adaptar.
Aí eu fiz o exame também de sangue, que vê a próstata, que aí eu já fiz 40 anos, sou homem, já tenho que começar a olhar outras coisas que eu não precisava antes, tá tudo ok, tá tudo certo. E aquilo me deu um alívio muito grande, que aí eu fiz 40 e falei assim, poxa, consegui uma coisa, comecei a me cuidar. Hoje, por exemplo, o Matheus começou a cuidar dele, já tem uns 5 meses, um pouquinho mais, de fazer um tratamento estético, né? Ele tá fazendo a faixa de barba, que é a laser. Aí a amiga dele falou assim: Nossa, Gui, ô Matheus, traz o Gui, se ele vier eu dou um desconto, né, pra ele no tratamento dele. Fui, comecei a fazer axila, comecei a fazer faixa de barba, laser. Eu falei assim: Poxa, também faz parte essa questão da estética, né? Eu me cuidar de uma forma que quando eu me olhar no espelho eu vou me sentir bacana, vou me sentir legal, vou me sentir me cuidando também, né? E aí eu jogo o meu vôlei, mantenho, né, a questão do meu vôlei, que eu acho que é importantíssimo aqui, ó, para minha cabeça, sabe? Não é fuga, na verdade, é um respiro, é eu esquecer meu dia de trabalho, às vezes é esquecer problemas pessoais, não é nem esquecer, é deixar num baúzinho ali, guardado numa gavetinha, fechada e guardada, enquanto eu vou lá conversar com meus amigos, abraçar meus amigos, pular, bater numa bola, vou me desestressar, vou liberar hormônio, endorfina, alegria, vou gritar, vou fazer um monte de coisa. Então, esse ano eu tenho me cuidado de maneiras totalmente diferentes. E eu me permiti agora nas minhas férias voltar a gravar os conteúdos aqui pra vocês, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu já falei o porquê que eu gosto muito. Porque ao mesmo tempo que eu tô aqui fazendo vídeo, conversando com vocês, na hora que eu leio os comentários, eu recebo muito, sabe? E isso me abastece muito. Não é terapia, mas é terapêutico pra mim, sabe? E para vocês também, eu acredito, para muitas de vocês sejam também, porque eu leio tantos comentários que de alguma forma, alguma coisa que eu falei fez diferença na vida de algumas de vocês. Isso é muito bom. Então, se cuidem, sabe? Se prometam fazer um exame, vai lá e faz. Se prometam se cuidar. Gente, é coisa, não precisa ser nada extraordinário, não precisa ser uma coisa cara. Hoje eu consigo, né? Igual, tipo, não é barato fazer um negócio a laser. Cada vez que eu vou lá é R$ 120 a sessão, é 60 aqui e 60 aqui, porque eu tenho desconto. O Matheus paga 80, eu pago 60. Então, aí vai ele, faz só a faixa de barba é 80, vou eu, faço a faixa de barba e axila, vai mais 120, fica R$ 200 todo mês que a gente vai. E a gente vai todo mês. Então não é barato, né? R$ 200. Um dia atrás a gente não podia. Esse ano a gente tá conseguindo fazer isso. Então, assim, mas cuida, sabe? Eu comprei, ó, um carinho. Ah, eu tava comprando com uma menina, e não tô falando pra vocês deixarem de comprar, que vende lá onde eu trabalho. Ela não trabalha lá, mas ela vende lá pra gente que trabalha, pra nós que trabalhamos ali no meu trabalho. Ela vende coisas da Natura, da Boticário, essas coisas assim. E acaba sendo muito caro, embora seja muito bom, acaba sendo muito caro. Mas aí, Nivea, ó, podia ser até um, né? Quem dera eu fazer um patrocinado, pensa. Mas é muito bom, sabe? Esse aqui de pele negra, é muito gostoso, é muito bom, a sensação na pele é gostosa e tal. Aí eu fui lá e me permiti. Aí eu fui ler algumas coisas, procurar, e aí eu vi que a própria Nivea também tem um negócio facial. E aí eu falei assim, vamos comprar R$ 40. Aí eu já achei barato, porque você vai ver um negócio pra pele, pro rosto, é tudo muito caro, né? Esse aqui R$ 40 e dá um tempinho, viu? Esse aqui 20 e poucos reais, que foi o maior, que é de 400 ml, tem um menorzinho que é 17. Esse aqui foi 30, eu acho, não sei quanto foi certinho, não. Aí já passo um cremezinho, aí comprei na farmácia também uma colônia da Granado, que eu gostei, o Matheus gostou do cheiro, a gente comprou, foi R$ 80. A gente já. É um perfume, é um creme, é um procedimento estético, aí é um exame, é um carinho, é outro, aí a gente começa a comer um pouquinho melhor, a gente começa igual a gente, nas minhas férias, a gente comprou mesa, a gente comprou móveis, a gente organizou aqui, ainda tá uma bagunça, tá desorganizado, nem tudo, mas refiz aqui, ganhei o armário de cima, ganhei o de baixo, refiz essa parede, gastamos um dinheiro, e aí a gente vai ver que cuidar da gente é cuidar também da onde a gente tá, e o que eu quero falar pra vocês muito é sobre isso, sabe? Faça um movimento na vida de vocês. Façam crochê, mantenham amizades, mantenham um relacionamento saudável com as pessoas à volta que você ama. Às vezes não precisa de muita gente, pode ser igual eu no meu aniversário, que foi só eu e o Matheus.
eu e meu marido, né? Embora a gente ainda não tenha casado no papel, eu me sinto casado com ele. E aí é o que eu vou falando com vocês. Nem sempre a gente precisa de muito, mas sempre a gente precisa da gente, sabe? Faça por você, faça pra você, porque no final, outro vídeo que eu assisti, as pessoas, né, caso amanhã eu não esteja mais aqui, o Matheus continua a vida dele, meus amigos vão continuar as vidas deles, meus parentes, meu irmão vai continuar a vida dele e a vida continuou para todo mundo. Sabe por quê? Porque eu continuei a minha vida depois que minha mãe foi embora. E olha que eu vou falar um negócio. Eu amo o Matheus muito, mas a minha mãe tem um lugar assim, ó, nó. E a minha vida continuou. É até difícil falar isso, sabe? Mas a minha vida continuou depois que ela foi embora. E a vida das pessoas que você ama vai continuar depois que você for embora. As vidas das pessoas que eu amo, que eu convivo, vão continuar depois que eu for embora. Então é importante que a gente entenda que a única vida que não vai continuar quando eu for embora é a minha própria vida. E a sua também. É a sua própria vida. Então a gente tem que fazer pela gente. Primeiro, prioridade. Não é esquecer de quem você ama, não é pôr em segundo plano quem você ama, mas é entender que você precisa estar bem. Você precisa estar bem aqui, você precisa estar bem de saúde, você precisa se cuidar, tá? Você precisa se cuidar de várias maneiras, de várias formas. E para você fazer seu crochê, para você sorrir, para você se sentir bem olhando no espelho, sabe? Para você dar o seu melhor depois para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você quer estar junto, para tudo isso, tá? Nem era para ser assim esse vídeo, né? Para falar essas coisas, mas eu acho que não sei, é o que eu senti agora de vir aqui falar com vocês, sabe? Porque também não consigo mostrar muito crochê, não consigo mostrar mais do que isso aqui. E aí eu também tô meio que agoniado, porque eu quero finalizar logo isso aqui para vir trazer, mostrar outras coisas, falar com vocês, mostrar mais do meu dia, descobrir uma função nova no celular que eu consigo gravar eu e gravar o caminho que eu tô indo. E eu tô doido para poder fazer um take mostrando isso, mas foi o que eu senti de vir aqui conversar com vocês, tá? E aí é um pouco disso. Também eu acho que quando eu venho assim, eu converso, eu acho que dá liberdade um pouquinho de vocês não precisar ficar tanto olhando a tela, vocês podem fazer outras coisas enquanto estão ouvindo, enquanto tá fluindo por aí, tá? Bom, meninas, domingo eu vou finalizar as coisas aqui, então tem roupa lavada, vou dobrar roupa, vou colocar no guarda-roupa, vou separar já meu uniforme de manhã, deixar tudo arrumadinho. Tem que fazer um pouquinho de janta para organizar para amanhã. Não fiz compras do mês, depois eu tenho que fazer, me organizar para isso. Eu tava estudando até aqui de ver com o Matheus da gente começar a comprar marmitas, coisas prontas, em vez de fazer e tudo. Mas aí também a gente teria que ter uma estratégia de usar o dinheiro dos cartões de alimentação que a gente tem, né? Do meu cartão de alimentação, do cartão de alimentação dele, pra gente poder comprar essas marmitas. Se vale a pena, se não vale, eu tenho que pensar muita coisa aqui. Ou de fato, né, fazer essas marmitas e tal. A vida vai evoluindo, a gente vai tentando facilitar também as coisas, né? Usar a tecnologia, usar os recursos que a gente tem e cada vez liberar mais tempo para fazer coisas que a gente gosta, que a gente ama ou que tem vontade. E é sobre isso. Inclusive, fazer coisas que a gente gosta, ama, tem vontade. Gente, eu tô doido para fazer roupa de crochê para mim. Tô doido pra fazer roupa de crochê para mim. Quero fazer uma camisa. Eu fui ontem nesse aniversário, sábado, e aí eu vi um rapaz lá, ruivo, branquinho, ruivo, todo pagodeiro, que a gente foi num negócio de pagode, sabe? Um monte de preto, de preta, lindos, maravilhosos. Aí tinha esse ruivinho lá, menino novo, ruivo, e tipo pagodeirão, sabe? Assim, e ele tava numa camisa de cor palha com preto que imitava crochê, mas não era. Era de máquina, um negócio assim. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de uma camisa desse jeito de crochê pra mim, sei fazer crochê. E aí eu vi também uma... não tá salvo aqui nesse celular, tá salvo no outro, não adianta. Aí vi um conjuntinho de roupa de crochê, de quadradinho, sabe? Mas eu preciso fazer esse conjunto pra mim, essa camisa, com essa calça.
quero pôr um tênisinho branco, sair pra algum lugar e chamar atenção, todo mundo ficar me olhando. Quero isso também. E eu tô assim, ó, doido pra fazer uma roupa de crochê pra mim, vocês duvidam? Ainda não fiz aqui. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Será que eu consigo? Porque tem muita coisa em cima da mesa aqui agora. Só pra vocês saberem que não sou eu o único da família. Este forrinho aqui, que eu acho que vocês viram, olha só que lindo. Esse aqui foi feito num barbante 4, né? Eco Brasil, Soberano 4. Não é Eco Brasil, é só Soberano Cru, né? Ordem 4. E quem fez este forro aqui foi meu irmão. Eu tenho, né, um trabalho de crochê que foi meu irmão que fez. Quando a gente era pequeno, que eu comecei a crochê, meu irmão também começou a aprender crochê. Meu irmão também sabe fazer crochê. Acho que não tanto quanto eu. Hoje tem muitos anos que ele não faz, mas meu irmão é o tipo de pessoa que tudo que ele se dispõe a aprender, ele faz. Tudo, qualquer coisa. A gente fazia chaveirinho de miçanga, a gente bordava ponto cruz, meu irmão também sempre bordou ponto cruz, então a Carmen, que foi uma ex-patroa da minha mãe, ensinou ele a bordar ponto cruz. Eu sabia fazer crochê, sei fazer crochê, meu irmão também sempre fez crochê. A gente sempre fez chaveirinho de miçanga, chaveirinho de... Ai, como é que fala? As jablonex, as miçangas jablonex, aí a gente fazia daquelas bolinhas de cristal, sempre fizemos. Meu irmão ensinou o meu sobrinho a fazer os chaveirinhos, tanto que tem um Instagram do meu sobrinho que é lotado de fotos das coisas. Meu sobrinho não tem nem foto dele. Ele hoje usa o Instagram, mas todas as fotos que tem são só os chaveirinhos. E aí a gente sempre foi muito assim, ó. Eu e meu irmão sempre foi muito do manual das coisas assim. Meu irmão é uma peça rara, né? Hoje tem mais um sobrinho que é o Chico. Eu falo que é o Cisco, né? Que é Francisco. O Cisco tá a coisa mais linda do mundo. Inclusive, eu preciso combinar com o Matheus da gente ir lá visitar o Cisco de novo. E aí eu quero pegar o Cisco e dar um cheiro no Cisco, porque foi a primeira vez que eu não peguei. Tava muito petitinho. E aí eu fico com receio de pegar. E essas coisas assim. Então, esse aqui foi meu irmão que fez. E eu tenho isso. E tem um outro tapete que foi minha mãe que fez. Eu não sei onde tá. Ainda tem que achar. São coisas assim, ó. É essas coisas, tá vendo? Isso aqui, ó. Ai, ainda até vontade, às vezes, de chorar. Mas essas coisas que não estão registradas em fotos me faz lembrar de um momento, de um tempo tão, ai, tão legal de ter vivido, sabe? Não. Eu e minha mãe e meu irmão, a gente viveu numa casa que acho que é um pouco maior que isso aqui que eu vivo hoje com o Matheus. Tinha 3 cômodos separados, né? Um banheiro, uma cozinha, que era uma loucura, e um quarto-sala que também tinha 3 camas. A gente dormia tudo junto, assim. Então, uma beliche que eu dormia em cima, meu irmão embaixo, uma outra cama que era minha mãe, computador, guarda-roupa, armário, baú. Ah, uma loucura. Mas a gente foi infinitamente feliz ali dentro. No como toda a minha vida foi ali dentro, e aquilo ali foi tudo de melhor que eu consegui viver na minha vida. Hoje eu vivo muito feliz também. Mas quando se trata assim dessa lembrança com a minha mãe, depois a gente mudou para outras casas, a gente teve condições de pagar aluguel, mudar, morar numa casa melhor, tal, não sei o quê, mas ali foi assim, ó, que coisa boa. Falar em mãe, uma coisa que eu e ela a gente fazia muito, eu já contei alguns vídeos para trás. Algumas de vocês que acompanham quase todos os conteúdos que eu sei que tem, deve lembrar disso, que eu já falei. Era muito costume disso, ó, que a gente tá fazendo. Embora seja só eu falando aqui, mas isso de ficar, ó, tem 30 e tantos minutos que eu tô aqui conversando com vocês, nesse sequenciazão aqui. Eu e minha mãe, a gente às vezes ia cozinhar juntos, né? Minha mãe me ensinou a cozinhar. Então tinha vezes que a gente ia cozinhar juntos, ela ia pro fogão, eu ficava picando as coisas, ou eu ia pro fogão e ela ficava picando as coisas, a gente ia conversando, a gente falava da família, a gente falava do meu trabalho, ela falava um pouco às vezes de alguma coisa da vida dela, e aí essas conversas fluíam assim. Quando estava tudo pronto, a gente tem uma parte ruim. Um dia, quando eu era bem menor, a minha mãe gostava muito de tomar cerveja. E aí toda vez que a minha mãe tomava cerveja, minha mãe ficava, graças ao bom Deus, minha mãe ficava muito amorosa. A minha mãe nunca ficou violenta quando tomou cerveja, nunca. Nunca vi a minha mãe dessa forma, depois que bebeu. Só que eu muito besta, muito adolescente, trouxa, sabe?
Um dia minha mãe naquele amor, naquele carinho, e aí eu não gostava muito do cheiro das cervejas, né? Naquela época me incomodava muito, eu falei que ela tava fedendo. Eu falei assim, nossa, mãe, para, você tá fedendo cerveja. Aquilo ficou na mente dela, tadinha, de um jeito que a minha mãe, dali, eu não lembro um outro momento na minha vida que minha mãe tomou cerveja. Acho que aconteceu, mas eu não consigo, depois daquilo ali, eu não consigo imaginar. Do tanto que aquilo machucou ela, do que eu falei, sabe? Anos e anos e anos depois, nesses momentos de gastronomia, da gente cozinhar e tudo, e aí eu comecei a aprender a beber álcool, né? E aí eu bebia vinho, mais ela, então eu comprava vinho e a gente tomava junto. Que ótimo que isso aconteceu, sabe? Porque eu acho que o maior arrependimento da minha vida é ter falado aquilo que eu falei pra minha mãe quando ela bebeu cerveja que tava fedendo. Mas que bom que depois eu consegui criar um laço tão imenso com ela que a gente compartilhava as taças de vinho, né? Uma garrafa de vinho, a gente tomava junto as taças. E aí a gente ia cozinhar e a gente ficava conversando e tomando vinho e jantando. Eu lembro que a gente comia e a gente ficava conversando, conversando, passava meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Eu sei que a gente conversava tanto que depois a gente se olhava e falava assim, nossa, eu tô com fome de novo, vamos comer de novo? Aí a gente comia de novo e continuava conversando. Sempre foi muito gostoso, sabe? Essas questões assim. Então, essa importância, né, dos vínculos, da amizade. Às vezes você não tem isso com a sua mãe, mas você tem isso com seu pai. Às vezes você não tem nem pai, nem mãe, mas você tem com alguém. E mantenha, sabe? Faça de tudo para manter ou para tentar criar. Às vezes você não gosta desse contato, dessa intimidade, mas aquilo que você gostar, invista, sabe? Invista seu tempo. É igual eu falei pra vocês em algo. Eu acho que tem poucos vídeos aqui que eu e o Matheus a gente saiu e foi a primeira vez que o Matheus não quis sair do lugar. O Matheus é sempre muito rápido, né? Come e aí terminou de comer, não, já vambora, já fica tipo me olhando assim pra ir embora. Às vezes a gente fica meia hora num lugar, sabe? Já quer ir embora. Eu falei assim, nossa, mas eu nem terminei de comer, calma, vai devagar. E aí eu achei o máximo que a última vez que a gente foi agora num rodízio de sushi. E aí a gente comeu devagar, a gente conversou bastante. Ele pegou o celular, eu peguei o celular, mas a gente conversou bastante, a gente ficou mais de uma hora. E eu sou assim dos detalhes, né? Isso pra mim é muito significativo, tem um tempero de vida muito grande. E eu percebendo que ele demorou, eu curti tanto, né? Eu curti tanto a presença dele ali, a gente reparando as pessoas em volta, a gente olhava o que tinha na pista, eu ia lá, pegava de novo, não, aquele lá eu gostei, nossa, vou pegar de novo, vou pegar mais um, você quer um, eu trago pra você e tal. E aí a gente via, aí ele via alguma coisa no celular, aí vinha, mostrava pra mim, a gente começava um assunto a partir daquele ali, e aí de repente parava um pouquinho, comia mais e tal. Foi muito bacana. Eu sou muito desse tempero da vida, né? De observar a vida acontecendo, sou muito de contemplar as coisas. E aí isso pra mim é fantástico. Então é isso, gente. Acho que eu falei muita coisa desconexa aqui, mas ao mesmo tempo eu precisava esvaziar um pouquinho dessas coisas com vocês, trazer alguma coisa pra vocês. Então foi isso, tá? A semana aqui tá acabando, um domingão, agora são. Eu comecei era 18 e alguma coisa, 18h55, olha o tanto de tempo que eu tô falando. Então, eu desejo que, a partir do momento, se você assistiu até aqui ao final, eu desejo que. Eu desejo para todo mundo, na verdade, que assistiu um pedacinho desse vídeo. Mas é porque se você chegou aqui nesse final de vídeo, você está vendo o meu desejo para você. Eu desejo uma vida boa, em todos os sentidos. Eu desejo uma vida maravilhosa. Independente da vida ter momentos ruins. Mas eu desejo uma vida boa para você. E eu desejo que você consiga também, assim como eu tenho conseguido, focar, dar luz, dar visão, dar sentido maior às coisas boas do que às coisas ruins. Que elas vão acontecer. É inevitável. A vida, ela é feita de completude. Vida completa, ela tem altos e baixos, coisas boas e ruins. E aí a gente precisa dar significado, valor a tudo, até as ruins, né? Mas valorize muito as coisas boas, sabe? Valorize mais as coisas boas.
com mais intensidade, com mais propósito, com mais amor, as coisas boas, tá? Se preencha de positividade, de energia positiva e transborda isso para todo mundo, transborda, para você mesma, transborda. Seja uma pessoa que se alimenta de você mesma, de energia positiva e de tudo, sabe? Se olha no espelho, independente do que você vê ali agora nesse momento, mas olha com carinho, sabe? Olha assim, poxa, te amo tanto. Talvez agora você não esteja do jeito que era para ser, ou que eu imaginei que fosse o melhor. Mas bora buscar isso, né? Não acabou. A gente ainda tá no meio do caminho, ou no início do caminho, ou a gente ainda tá. Pode ser que a gente esteja no final do caminho, mas ainda não acabou. Bora buscar alguma coisa, bora ver o que que hoje eu posso fazer. Talvez hoje eu possa só me olhar com carinho. E aí amanhã, às vezes, eu posso fazer uma coisa diferente, tá? Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo e já sabem, né? Tchau!